Horóscopo para o dia 16 de agosto de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta segunda-feira, seja lá o que for fazer, haverá tendência de transformar tudo em arte, mas não no sentido de trabalhar para a perfeição, e sim pelo fato de colocar tanta vontade e sentimento que poderá parecer dar vida aos seus frutos. Sendo assim, seria uma boa dar atenção especial aos seus interesses, pois vão ficar mais atrativos, além de aumentar as chances de sucesso. Um ponto não positivo é o fato de que seu sucesso poderá afetar outros que não vão ter um dia tão bom como o seu, ou que não gostem de você, com possibilidade de ser afetado de alguma forma devido à ação da inveja alheia. Contudo, nada de pagar na mesma moeda, ou desistir de seu entusiasmo. Não é porque a estrela dos outros não vai brilhar que deverá apagar o brilho da sua. Compreenda que cada um possui seu ritmo de evolução, e enquanto alguns, vendo o sucesso, procuram se inspirar, outros preferem que sintam a dor pela incapacidade que julgam que possuem. Touro. Não é raro fazermos acrobacias durante a vida para ter algo que desejamos, que julgamos precisar daquilo, e que sem isso não podemos viver. A questão é que conseguimos, nesses casos, viver até aquele momento sem tal objeto de desejo, mas, de uma hora para outra, criamos tal necessidade. E é possível que você entre numa dessas nesta segunda-feira. Contudo, seria mais interessante avaliar se realmente valerá a pena seguir em frente, visto as possibilidades de entrar em situações não muito confortáveis, onde repensar a necessidade poderá te deixar em segurança, ou assumir o risco apenas se for algo que realmente seja inadiável e fundamental. Por exemplo, comprar em prestações ou no cartão de crédito uma geladeira recém-lançada para trocar aquela que é antiga, mas que ainda funciona perfeitamente, é desejável, mas comprar qualquer modelo de geladeira porque a que possui quebrou é necessidade. Esse típico caso mostra que às vezes nos colocamos em situações desagradáveis de sair porque não há alternativas, já em outras, desnecessariamente. Em outras palavras, será um excelente dia para rever as prioridades, se libertando de problemas antes de entrar neles. Gêmeos. Você poderá ter mais ciência de seus talentos nesta segunda-feira, e que de alguma forma eles podem beneficiar não apenas a si próprio, mas a todos. No entanto, muitas vezes costumamos identificar, mas não sabemos direito como aplicar, ou até temos uma vaga ideia, e pelo fato de serem tantas as opções, ficar na eterna escolha, sem dar o necessário passo à frente. Uma coisa é certa, que é o fato de ser um presente do divino para sua estadia encarnado nesse momento, certamente vai conquistar a glória. E quando falo em glória aqui, não defino um tipo específico. Afinal, cada um possui seu conceito de sucesso pleno, sendo para uns ter muito dinheiro, outros morar onde concentram riquezas, e ainda há aqueles que sonham em viver em fazendas, sem falar nos que consideram como constituir uma família, enfim, infinitas possibilidades. Por mais que seja realmente necessário saber escolher direito para onde desejar ir, poderá cair na tentação de não arriscar para não se comprometer, mas que sem essa vontade de ao menos testar para ver se vai dar certo, será impossível descobrir o caminho que vai tornar sua vida mais completa. Às vezes, começar para movimentar as energias é a única coisa necessária para colocar as coisas nos eixos, e tudo vai se ajeitando para te colocar no melhor caminho possível.
Câncer ou caranguejo. Sua segunda-feira vai te exigir cautela. Isso porque haverá a possibilidade de ter contato com determinadas situações que te dará inúmeros caminhos para seguir, e sua postura, principalmente vibracional, vai definir todo o curso, tanto da situação em questão como de outras áreas de sua vida. Vou utilizar como exemplo a ofensa de uma pessoa a outra devido a uma acusação, mas o tempo passa e os fatos aparecem, inocentando o ofendido. O ofendido poderá revidar a ofensa, inclusive esfregando as provas na cara de quem o ofendeu no passado, ou mostrar as provas a ele, compreendendo que o outro foi rápido no julgamento, e por isso se equivocou, preferindo perdoar e acabar com toda a confusão ali. Embora a primeira seja tentadora, a segunda seria mais adequada, se focando na paz que o fato geraria, ainda com a possibilidade de ganhar as desculpas e o respeito da outra parte. Tenha a noção de que, quando o foco é a paz e o amor, as chances serão altas de ter não apenas um resto de dia mais tranquilo, mas poder ir dormir com a consciência limpa. Entretanto, aqueles que preferem o outro caminho, tenderão a ficar com pensamentos do tipo, inclusive permanecendo na situação, mesmo que os envolvidos estejam afastados, por longos tempos, ainda ruminando todo aquele sentimento ruim na cama, talvez nem conseguindo dormir direito. Ao menos uma vez já passamos por situações semelhantes. E a explicação para isso é simples. Os seres de baixa frequência vibracional, batizados pelo cristianismo de demônios, embora a origem dela, no grego, seria traduzida apenas como espírito, sendo cacodemon o termo mais correto, que significa, literalmente, espírito mau, em contraposição ao eudemon, espírito bom, que foi denominado como anjo, que curiosamente vem do grego angelos, que significa apenas mensageiro, se alimentam de energias emanadas quando vibramos coisas ruins. Quando se sentem que há um clima de animosidade, e a possibilidade de serem geradas as energias que interessam, podem influenciar telepaticamente ambos para que os envolvidos prefiram reagir com frequências vibracionais baixas, vindo, nessa brincadeira, vários pensamentos ruins, e se não houver um controle da vontade por parte das pessoas, se entra no jogo. Aqui há o trunfo, infelizmente, utilizado por alguns cristãos, que alegam terem sido tentados pelos demônios caso não tomem alguma postura feliz, porém, pelo livre arbítrio dado pelo divino, podemos seguir o fluxo negativo ou sermos os senhores de nossas vontades e resistirmos às tentações de vibrar baixo, preferindo elevar o astral, não cabendo a desculpa de que foi influenciado. Uma vez entrando na frequência desses seres, fica mais fácil de receber ideias de mesmo nível, inclusive passando boa parte do tempo com a mente cheia de coisas dessa qualidade, ajudando a alimentar esses parasitas, mesmo na cama, pois ainda estará a vibrar a situação, cortando a conexão apenas quando se eleva o padrão vibracional, seja por meio de orações ou qualquer outra forma, e de maneira persistente. Afinal, se lembre que, ao permitir a conexão com eles devido à manutenção por um tempo em baixa frequência vibracional, de certa forma também se torna uma bateria de alimentos para eles, que não vão querer perder assim tão fácil, agindo de maneira obcecada, gerando situações ou tentando colocar pensamentos em sua cabeça para voltar ao padrão favorável a eles. Sem contar que isso estará a criar, em essência, mais situações desagradáveis para a sua vida, servindo de bateria para esses seres. Portanto, através do que foi exposto aqui,
seria interessante pensar bem antes de agir, verificando se realmente vale a pena tentar pagar de maneira equivalente, ou preferir reagir com sentimentos mais elevados, pois certamente o segundo modo será bem mais benéfico. Leão. Haverá o risco de nesta segunda-feira ter de encarar situações que já estava preparando para fazer festa por um resultado que parecia ser óbvio, mas que, por algum motivo, poderá sofrer alguma reviravolta, vindo a ficar bastante desapontado. O problema não será cair neste sentimento, mas permanecer nele por demasiado tempo, inclusive, tomar o resto de suas decisões no dia em profunda tristeza ou mesmo de cabeça quente. Acho que todos sabemos que, quando fazemos isso, não costuma terminar bem. Portanto, se achar que a coisa está difícil de suportar, sendo sincero em perceber o desequilíbrio, não sinta vergonha em se isolar por um momento para recobrar a paz e o equilíbrio. Aliás, sendo capaz de se recompor, não apenas poderá perceber que não será o fim de tudo, mas até surjam inspirações sobre o que fazer a partir do que houve, inclusive perceber alguns detalhes que poderá aproveitar. Virgem. Ao que tudo indica, esta segunda-feira terá tudo para ser uma visita ao museu da própria vida, principalmente sobre situações relacionadas a oportunidades perdidas. Poderá ser provocada tanto por pensamentos que vierem sem qualquer motivo aparente, como ver algo ou alguém relacionado com eventos passados, vindo a refletir sobre ter ou não tomado determinada decisão. Não é raro nos pegarmos pensando, de vez em quando, que se tivéssemos feito ou deixado de fazer algo, nossa vida seria diferente, talvez colocando no mesmo nível de determinadas pessoas que conseguiram, de certa forma, o estrelato, e isso fica mais forte quando elas eram de nosso círculo social. A questão é que a vida não é tão exata o quanto se pode pensar, embora amemos acreditar que, caso seguíssemos os mesmos passos, chegaríamos no mesmo lugar que os outros, mas existem infinitas variáveis, bastando que uma delas tenha seu valor alterado por algo que fuja de nosso controle para afetar todo o resultado esperado. Vale também lembrar que não significa que se tivesse chegado onde gostaria seria certeza de felicidade. Aliás, há muitos que conseguem o que chamamos de sucesso, se mostram como felizes, mas que por dentro estão exatamente sentindo o oposto. Será questão de você olhar para o aqui e agora e ver o que considera como tesouro, e certamente há coisas em sua vida atual que não seriam possíveis caso tivesse dado tudo certo, entre aspas, mas que talvez não esteja dando o valor necessário. Para saber quais são, é simples. Basta pensar em cada coisa que você possui, sobre qual seria sua reação caso viesse a perder, pois infelizmente muitos aprendem a dar o devido valor apenas em 3 circunstâncias. Conseguindo listar todas, verifique aquelas que não seriam possíveis caso sua vida tivesse seguido por outro caminho. Pronto, assim você terá os tesouros que a vida reservou, mostrando que as coisas não são tão ruins assim como pensa, e ser grato por elas cada dia mais poderá fazer com que venha diversas possibilidades vantajosas que apenas são possíveis devido ao desenrolar que sua vida teve, evitando que continue a perder seu tempo com lamentações, se impedindo de viver, travando o potencial fluxo de prosperidade que sua vida oferece, mas que talvez nem tenha se dado conta. Libra ou Balança. Haverá a possibilidade de você sentir como se sua segunda-feira estivesse travada, fazendo um baita esforço, mas parecer que nada saia do lugar.
Ao que tudo indica, poderá ser alguma autossabotagem que esteja realizando, e que precisa dar um jeito nela para que as coisas possam fluir como gostaria. Às vezes pode ser até questão de alguma mágoa que esteja a guardar, mesmo que inconscientemente, e acabe por tomar decisões que levem a tal paralisação. Aliás, a hipnoterapia é excelente para abordar tais tipos de assuntos, conseguindo chegar até a raiz, que talvez estejam na primeira infância. No entanto, há algumas situações que, com um pouco de curiosidade e persistência, consegue por si só encontrar a causa, sendo capaz de dar um jeito nisso sozinho. O legal de quando se consegue tal feito é que sentimos mais curiosidade em investigar outras áreas de nossa vida com a intenção de procurar crenças limitantes que estão atrapalhando o fluxo perfeito, de modo a solucionar ou encontrar meios para isso. Escorpião. Você poderá perceber, através de sua intuição, toques sobre situações em que deverá lidar com um carinho especial, pois talvez não seja assim tão fácil. Porém, por mais que elas possam ter seus espinhos, será necessário não apenas desejar ter paz para lidar, mas ser a própria paz, e sobre isso, há um alerta. Às vezes, acreditamos que nós somos o que há de mais elevado, e o que há de baixo está nos outros, quando muitas vezes ambos estão no mesmo patamar, até porque se atrairão. Não é raro encontrarmos situações, principalmente hoje em dia, em que não se demora a apontar o dedo dizendo que a outra parte destila ódio devido aos ataques, mas o mesmo que acusa também está a atacar, mas com a desculpa de que é para eliminar a fonte daquele mal. Ora, quando se tenta enfrentar o ódio com ódio, na verdade está a fortalecer tal sentimento negativo, em vez de eliminar, onde o amor, não na forma, mas em essência, seria o adequado para anular. Portanto, quando sentir vontade de dizer que o outro está com sentimentos que não são dos mais elevados, procure fazer uma análise, principalmente com as posturas que desejar tomar, se o que aponta está de fato no outro ou se está projetando os próprios sentimentos no adversário. Até o outro poderá estar nesta vibe, mas haverá chances de você também, mas nem perceber. Tomando a consciência disso e vibrando o sentimento elevado oposto dará mais resultado que retribuir em mesma frequência vibracional. Sagitário. Haverá a possibilidade de nesta segunda-feira você dar de cara com situações até desejáveis, mas que devido a algumas crenças limitantes, sentir que não é digno o suficiente para as oportunidades. Dá até para fazer analogia com aquela pessoa que é extrovertida com todo mundo, até conversa com a pessoa de interesse para um relacionamento de forma desinibida, mas que tem medo de se declarar, enchendo a paciência de meio mundo, e assim que arruma um encontro com ela, que também gosta, sendo capaz de dizer sim sem que precise pedir, ou a própria tomar a atitude, se transforme num avestruz, escondendo a cabeça num buraco no chão. Esse exemplo utilizando o contexto de um relacionamento se encaixa em diferentes áreas, como os que trabalham para crescer numa empresa, mas recusam convites de assumir um posto maior por se julgar não estar à altura, dentre outras. Em muitas vezes, os caminhos se abrem, mas preferimos não apenas não sair do lugar, mas também concretar para que não os tomemos, sabotando nosso sucesso. Pelo contrário, se as oportunidades aparecerem, é porque você as merece, aceitando com alegria. Será questão de não considerar como um ato solene, mas uma situação normal de vida, e se souber tocar a vida com naturalidade, conseguirá aproveitar numa boa. Aliás,
adotando tal postura, será capaz de avaliar outras situações que têm se impedido, de modo a agir naturalmente, não encarando mais como ser chamado para levar uma pirâmide de taças de cristal caminhando por uma corda bamba. Capricórnio. Observar para a vida do outro poderá até servir como base para saber qual postura adotar, mas precisa saber dar um toque especial seu, de modo que atenda às suas necessidades. Às vezes acreditamos que, para criarmos algo, precisamos ser completamente originais. Há aqueles que de fato conseguem, mas a maioria nasce a partir da observação de algo, seja um problema, ou mesmo de soluções parecidas, porém, com aspectos que desempenhem um papel melhor ou atendam a outras situações. Até porque, se for para copiar por copiar, sem atender necessidades com detalhes diferentes, será apenas perda de tempo, podendo vir a se irritar. Afinal, se algo deu certo para alguém, não significa que igualmente vai dar para você, e esse diferencial que poderá ser requerido seja transformar em algo útil. Se lembre que, quando se trata de produtos, costumamos escolher entre uma marca e outra pelo diferencial. Até com pão fazemos isso, preferindo algumas padarias a outras, que às vezes estão numa distância até maior de onde estamos que as concorrentes. Portanto, será questão de não apenas copiar o já feito nesta segunda-feira, mas agregar algo, seja apenas para te atender ou que sirva para mais pessoas. Ainda sobre a observação alheia, se for com o intuito de reclamar, também poderá servir de inspiração em agir diferente, de modo que realmente faça diferença no mundo para melhor. Caso contrário, apenas vai te servir como fonte de irritação, transformando num dia caótico quando poderia ser pacífico. Aquário. Será uma segunda-feira que vai necessitar de alguns cuidados. Participar de atividades informais é legal, e muitas vezes servem para distrair nossa cabeça frente à correria do dia a dia, ou mesmo dar um descanso à nossa mente em relação à tratativa de certos problemas. Porém, será necessário tomar cuidado para não ficar demasiado tempo, principalmente quando as coisas começarem a caminhar por uma vibe não tão saudável. Às vezes, nos envolvemos tanto com algo que nem percebemos que a frequência vibracional está caindo, apenas quando tudo vira um caos, ou ele acaba, retornando a si, fazendo-nos questionar sobre o porquê fizemos aquilo, e nem é raro não saber como tudo começou. Uma coisa é fato, que se envolver bastante em assuntos sem prestar atenção na vibe, começamos a vibrar de maneira semelhante, e assim somos capazes de tomar determinadas decisões que, em sã consciência, não faríamos. É como o efeito manada, que prefiro chamar de efeito cardume, em que somos influenciados pela vibração do lugar e da situação, principalmente se a intensidade for forte e não estivermos conscientes, agindo automaticamente. Com a consciência, não é que não podemos ser arrastados pelo fluxo energético, mas fica mais fácil adotarmos uma postura diferente, principalmente em termos vibracionais, nos desconectando da frequência desse bloco de energia, ao ponto de agirmos segundo nossa própria vontade. A frase vigiai e orai será necessária estar em sua mente neste dia. Peixes. Você poderá perceber nesta segunda-feira 1001 motivos para celebrar sua felicidade, e não medir esforços para isso. Energia terá de sobra, assim como entusiasmo, e poderá se sentir tentado a compartilhar sua felicidade com outras pessoas. Isso, de alguma forma, é positivo,
pois quando ofertamos cientes de que somos prósperos, sem esperar retorno, é natural que isso retorne para nós em algum momento. Afinal, se vibramos, atraímos. Porém, o problema é que poderá cair na tentação de se achar o supra-sumo, desejando ser bajulado por ser uma pessoa incrível, agindo para chamar atenção. O problema disso é que acabamos por nos tornarmos escravos de nossa própria vaidade, sempre fazendo algo para manter a atenção que desejamos receber, fazendo a felicidade diminuir. A proposta para seu dia será, se for capaz de celebrar sua felicidade de maneira consciente, a espalhando, sinal verde. Caso venha a acreditar que não vai conseguir se segurar, a utilizando como palco para que admirem seu brilho, talvez valha mais a pena direcionar tal energia para situações que estejam um pouco travadas em sua vida, pois com a vibe elevada que estará, as coisas vão tender a andar com mais facilidade, inclusive atraindo o que for necessário para fazer avançar. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.